empreendedor e empreendedora, tudo bem? Aqui é Jéssica Polino Câmpara, consultora financeira da LM Soluções para Negócios. E hoje o nosso tema é retorno do patrimônio líquido. O que é isso, Jéssica? Que indicador é esse? Bom, o retorno do patrimônio líquido nada mais é do que qual a rentabilidade do seu investimento como dono da empresa. Como que isso significa e o que indica esse indicador? Quando você investe um dinheiro na sua empresa, por exemplo, você vai abrir um estúdio de Pilates e a necessidade de investimento inicial é de 20 mil reais. Você não vai pegar dinheiro emprestado, não vai ter empréstimo, não vai ter financiamento, não vai ter patrocínio. Então, você vai tirar esse dinheiro do seu bolso e vai investir no seu Pilates. Então, o investimento inicial, você como dono da empresa, é de 20 mil reais. Esse é o primeiro indicador, é o primeiro dado que a gente precisa para identificar qual o retorno desse capital. Então, o retorno do patrimônio líquido, ou seja, o retorno do dinheiro investido pelo dono da empresa, nada mais é do que o valor, uma taxa em percentuais, da rentabilidade desse dinheiro que você investiu. Então, se você investiu 20 mil reais no seu Pilates, nós vamos querer identificar quanto que é o retorno desse valor investido. Então, isso é retorno do investimento em relação ao patrimônio líquido, que é o nosso ROI. O ROI, como que ele é calculado? A fórmula básica do ROI é lucro líquido dividido por patrimônio líquido. Está aqui em cima a fórmula. Como que a gente consegue calcular e de onde vêm esses dados? Bom, lucro líquido. Você abriu a sua empresa e aí você quer saber se aquele dinheiro que você está investiu na sua empresa e está te retornando e quantos por cento isso está te retornando. Então, como que você vai identificar esse lucro líquido? Se você não tem contador, você tem uma MEI, não precisa de toda essa estrutura contábil e não tem um demonstrativo do resultado do exercício que indique aquele lucro líquido, o que você deve fazer? Pega a sua receita, computa a sua receita. Pega todas as despesas que você tem como empresário. Tudo que você tem de custos com a sua empresa. Então é para colocar tudo mesmo. Água, luz, telefone, internet, insumos. Coloca tudo dentro de uma planilha simples. A partir disso, você pega e consegue identificar, deduzindo das receitas, todas essas despesas e custos, você consegue chegar a um lucro líquido. Esse é o seu lucro líquido, então são receitas, menos custos e despesas, menos alguns encargos que você possa ter. Por exemplo, se você tem uma MEI, você tem um custo de R$50 por mês para manter a sua MEI e isso vai te gerar um lucro líquido. Então, receita, menos custos e despesas, menos encargos, lucro líquido. Então, você já tem agora o dado do lucro líquido. Lembra que o patrimônio líquido, que é o dinheiro que você investiu, a gente já computou, que é os 20 mil reais? Então, como que a gente vai realizar esse cálculo? Nós vamos pegar o lucro líquido que você identificou nessa função, dividido pelo patrimônio líquido que você já sabia que foi o investimento inicial que você fez. Digamos que, a partir desse cálculo, a rentabilidade do seu dinheiro é em torno de 17%. O que significa esse retorno, essa rentabilidade? E por que a importância de se calcular retorno do patrimônio líquido? Bom, digamos que a gente pegou lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido e que isso deu um resultado de 17%. Esses 17% é a rentabilidade do dinheiro que você investiu. E aí, por que a importância de se calcular esse indicador? Porque isso é um parâmetro muito importante para avaliar se o seu investimento ele está sendo realmente rentável, se está criando valor para você como dono da empresa. Por quê? Digamos que esse retorno, ao invés de tivesse dado 17%, tivesse dado 2%. Aí você vai pensar, eu tenho uma empresa, eu corro riscos, eu tenho contas a pagar, eu tenho todo o envolvimento e isso está me gerando apenas 2% de retorno, eu como dono da empresa. Será que vale a pena manter essa empresa? Então, o retorno do patrimônio líquido, ele tem que ser um indicador que nos serve de parâmetro para avaliar se está valendo a pena ter essa empresa ou se não vale a pena manter essa empresa. Aí você pode estar se perguntando, tudo bem, Jéssica, mas qual seria um valor indicado que seria atraente para que eu mantesse uma empresa?
Eu diria que no mínimo 15% seria um indicador positivo. Mais que isso, obviamente, é sempre positivo, menos que isso você tem que avaliar como que estão todos os seus investimentos, o que está gerando na sua empresa, para que você não acabe com o seu capital ao longo do tempo. Então esse indicador nos serve de parâmetro para ver quanto que o nosso dinheiro está rentabilizando. Quero lembrar de mais uma coisa. Quando a gente investe em Tesouro Selic, por exemplo, que é o investidor mais simples que a gente ganha em torno de 6,5% menos as deduções ao ano. Então, quando a gente pega um retorno do patrimônio líquido de 17% ao mês, isso é um indicador muito positivo que mostra que sim, você tomou uma ótima decisão ao empreender e você está conseguindo rentabilizar o seu dinheiro de uma maneira que qualquer outro tipo de investimento em renda fixa ou até mesmo em renda variável não garantiriam esse retorno tão elevado. Por isso, é tão importante estar avaliando o retorno do patrimônio líquido da empresa. Boa tarde, espero que tenha ajudado vocês e até a próxima!